Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Samuel, o capítulo 30, do versículo 1 ao 24. Nós vamos falar hoje sobre como reagir no dia da calamidade, no dia mau. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclague, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclague e ferido a Ziclague, e a queimaram com fogo. E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas a todas tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então, Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo. E as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então, Davi e o povo que com ele estava, ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita. Cada homem por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu, persegue, pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperará tudo. Assim Davi foi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegou ao ribeiro de Besor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam o egípcio no campo, e o trouxeram até Davi, e lhe deram pão, e ele comeu, e o fizeram beber água. E eles lhe deram um pedaço de um bolo de figos, e 2 cachos de uvas passas. E quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão nem bebido água havia 3 dias e 3 noites. E Davi disse a ele, a quem tu pertences e de onde és tu? E ele disse, eu sou um moço do Egito, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas e ao termo que pertence a Judá e ao sul de Calebe, e queimamos Ziclague com fogo. E Davi lhe disse, podes tu me fazer descer até essa companhia? E ele disse, jura-me por Deus que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer até esta companhia. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por causa de todo aquele despojo que havia retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte, e não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 moços, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou suas 2 esposas. E não houve nada que lhes faltasse, nem pequeno nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles haviam levado. Davi recuperou tudo. E Davi pegou todos os rebanhos e manadas, os quais eles levavam adiante daquele outro gado, e disse, este é o despojo de Davi.
E Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir, os quais ele também fez com que permanecesse junto ao ribeiro de Besor. E eles se adiantaram para se encontrar com Davi e para se encontrar com o povo que com ele estava. E quando Davi se aproximou de todo o povo, ele o saudou. Então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, e disseram: como eles não foram conosco, e não lhes daremos nada do despojo que recuperamos, salvo a esposa, os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para longe e partir. Então disse Davi: vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. Amém? É grande, mas vale a pena. Pode sentar, irmãos. Honrar a Deus em circunstâncias adversas é uma escolha, é uma decisão. Algumas pessoas têm dificuldades de honrar a Deus quando está tudo bem, quando está próspero, né? O caso de Ananias e Safira. Estavam prosperando e tentaram enganar a Deus porque eles tinham dificuldade com o dinheiro. E outras pessoas têm dificuldade de honrar a Deus no momento ruim, no dia mau, na calamidade. E algumas chegam até a blasfemar contra o Senhor. Certo é que não tem como a gente fugir desse dia. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele chega assim, arrebentando com a gente, mexe com a gente. E Jesus já tinha falado, né? Neste mundo vocês terão aflições, então a gente fica surpreso de como que é, mas a gente sabe que vai vir uma hora e chega. E na palavra de Deus a gente tem vários exemplos para serem seguidos, e exemplos que a gente nota, observa e fala assim: não, esse daqui eu não posso fazer desse jeito não, porque ele agiu errado. Então a palavra do Senhor tem muito a nos ensinar, muito. E hoje nós vamos aprender com Davi, esse homem que cometeu tantos erros, mas também tantos acertos, que nós temos muito que aprender com ele. E Davi, ele escolheu honrar ao Senhor durante todo o processo dessa luta dele, dessa luta pessoal dele. E nós vamos observar isso hoje. Só para contextualizar, aquela expressão, o mundo dá voltas, cai muito bem aqui para Davi. Esse Davi aqui é aquele que matou Golias. Golias que defendia o exército dos filisteus. E aí, Saul, que era o rei de Israel, com medo de ter o seu trono usurpado, começou a perseguir Davi. E aí Davi teve uma ideia: se eu me aliar com os filisteus, é aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Saul vai me deixar sossegado. Ele não consultou a Deus, não. Ele teve a ideia: eu vou para lá. De certa forma deu certo, porque Saul, depois que descobriu que ele estava lá para aquelas bandas, ele parou, sossegou. E aí ele ficou cerca de 1 ano ali com aquele rei Ax, né? Conseguiu convencê-lo de que ia trabalhar para ele, ia guerrear as guerras dele, e ele aceitou. Só que a gente sabe que uma hora ou outra eles eram inimigos, os filisteus eram inimigos de Israel. Uma hora ou outra ele ia voltar à batalha de novo. E aí chegou o momento, Davi foi convocado, ele e os 600 homens que estavam com ele, e eles foram para a guerra. Só que quando chegou lá, os príncipes, os governantes, os generais falaram assim: não está dando certo esse Davi aqui não. Vai que ele vira a casaca aí no meio do caminho aí, volta lá e vai lutar a favor lá de Israel. Vai dar certo não, manda ele embora. E Ax fez isso, mandou que ele fosse embora. E ele ainda deu uma lá, né, que não, eu quero ficar, eu luto, eu já fiz alguma coisa que
que você possa desconfiar de mim? Ax, não, pode ir embora, eu confio perfeitamente, plenamente. Mas para não ter confusão, vocês vão embora. Então eles voltaram, uma caminhada de 3 dias. Pensa você, sair para trabalhar de manhã, dia normal, corriqueiro, é o seu trabalho, coisa comum que você faz. E você saiu para trabalhar, aí depois de um dia desgastante no seu trabalho, você chega em casa e não está em casa, porque está em cinzas. E aí você está diante da sua casa em cinzas e só começa a receber notícia ruim. A sua mulher e os seus filhos foram sequestrados. Que horrível. Pior, não é um sequestrador profissional, daqueles que vão cobrar um resgate, você vai poder pagar e ter sua família de volta, não. É pessoal a questão, então, tem jeito não. Foi sequestrado e não tem negociação. Tá ruim? Ainda piora. Porque aí, de repente, alguém aponta o dedo e fala, a culpa é sua. Tá vendo? Você saiu, deixou sua família sozinha, desprotegida, por isso que os seus foram sequestrados. E foi assim que aconteceu. Várias pessoas ali, apontando o dedo. E aí, diante de tudo isso, a gente viu que estabeleceu-se uma calamidade. É o dia mau, chegou ali, o dia mau, para Davi e para todos aqueles homens que estavam com ele. E o que fazer diante do dia mau? O que a gente pode fazer diante do dia mau? Algumas pessoas decidem por ignorar a Deus, fazer de conta que Ele não existe, e seguir, eu vou tentar com as minhas forças, com a minha capacidade, com tudo que eu puder ter, que eu tenho, eu vou investir para conseguir. Outros se revoltam contra Deus e começam a colocar a culpa, mas eu fui trabalhar, Deus poderia ter cuidado da minha casa enquanto eu estava trabalhando, não é assim que às vezes acontece? Eu estou tão envolvida na obra do Senhor, dedicada na obra do Senhor, porque Deus está permitindo que isso acontecendo com a minha família, que isso aconteceu com a minha família. Mas Davi, ele teve uma atitude diferente. Ele falou assim, eu vou honrar o meu Deus. Eu vou honrar o meu Deus. E Davi honra o Senhor. Pelo menos em 4 atitudes nessa narrativa que acabamos de ler. A primeira delas, Davi honrou a Deus quando consultou o Senhor sobre o que fazer. Foi o primeiro momento em que Davi honra ao Senhor. Lá no versículo 8 diz, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Irmãos, Deus gosta de ser consultado, de ser considerado. Ele quer fazer parte, ele é do envolvimento, ele gosta de estar junto, ele gosta de estar no meio. E quando a gente se volta para Deus, ele também volta-se para nós. E eu penso que, às vezes, ele fica lá no céu, observando a gente, todo embaraçado, com as escolhas erradas, naquela dificuldade, aquela labuta. E ele fica só esperando, será que ele não vai olhar para mim, não? Meu filho do céu, estou aqui, para te ajudar, você não vai se voltar para mim, não? E Davi, ele nos ensina, quando ele se volta para Deus, e ele realiza com essa atitude 2 feitos. O primeiro deles é que Davi aponta para Deus como a solução do problema. Então, o que acontece? Está todo mundo desesperado, está todo mundo chorando. As pessoas não sabem o que fazer. Elas já começam a pegar pedras para jogar em Davi, porque precisa de ter um culpado para você matar, porque afinal de contas sua família foi levada, não tem ninguém para você castigar, então você vai procurar um culpado. Davi aponta para Deus. Quando ele ora, quando ele chama lá o sacerdote, faz a oração e Deus responde, ele está apontando para Deus. E aqueles homens que estavam ali, eles são liderados por Davi. Então, quando Davi aponta para Deus, eles olham para Deus também.
E quando eles olham para Deus, eles têm esperança novamente. Sabe, aquele desespero que não tem mais jeito, não vamos conseguir, acabou, encerrou, agora essa luta aqui eu vou morrer, porque eu não tenho como mais buscar e ter a minha família de volta. A esperança chegou quando Davi apontou para Deus. Agora é Deus. Vamos para Ele, não tem outro meio, vamos nos socorrer em Deus. E aqueles homens são levados a confiar em Deus e transformar toda dor, todo medo em esperança e fé. A atitude de Davi honrou a Deus aqui. É igual quando você está passando por uma grande luta e tem pessoas ao seu lado te observando. É da sua família, a luta é de toda a família, é a mesma luta. Mas se você se voltar para Deus e as pessoas verem que você tem fé em Deus, elas enchem o coração de esperança também, porque elas podem confiar num Deus que tudo pode. O outro feito de Davi foi que ele devolveu o controle de tudo para Deus. Deus perdeu o controle? Em momento algum. Quem estava sem controle nenhum era quem? Eram os homens e Davi. Mas eles achavam que até então eles que estavam no controle de tudo. Perdeu o controle ali, agora é mesmo, tem Deus, tinha esquecido disso. Então voltaram-se para Deus e devolveram para Deus o controle de tudo. E quando eles fazem isso, o nosso Deus fala, agora meu povo se voltou para mim, agora que eu vou entrar nessa guerra aí. E Deus fala assim, vai lá, persegue. É certo que vocês vão alcançá-los e vocês vão libertar todos os prisioneiros. Que palavra maravilhosa. Já pensou se toda luta Deus respondesse assim rapidinho? Perguntou e respondeu na lata? Seria tão maravilhoso. O Senhor tem os seus meios de falar conosco. Nesse momento aqui, ele quis responder imediatamente para Davi. E daí o que aconteceu? Agora eles tinham um aliado poderosíssimo na guerra. A guerra já estava garantida, a vitória já aqui, a partir desse momento já estava garantido. Irmãos, as lutas e as provações são para todos nós. Isso aí não tem nada a ver com cor, com idade, com posição social, se é homem ou se é mulher. É para todos nós. A intensidade varia, volta e meia, para alguns, né? Contudo, o desespero não pode te fazer esquecer de quem é o seu Deus. Não pode. E quem é o seu Deus? O grande eu sou. Aquele que você pode contar. Eu não sei qual o problema seu, mas ele fala assim, eu sou a solução para esse problema seu. Então com ele você consegue. Ele te dá a vitória porque ele é bom. É ele que abre as portas de emprego, é ele que cura, é ele que restaura relacionamentos. O Senhor está disposto. Basta você colocá-lo na sua guerra. Faça como Davi, invoque ao Senhor diante de um desafio e transforme o medo em esperança, porque com Deus na sua batalha você vai vencer. Você vai ser vitorioso em nome de Jesus. A segunda atitude de Davi que honrou a Deus foi quando ele compreendeu a exaustão de 200 soldados. No versículo 9 e 10 diz assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Alguém aqui já fez uma viagem de 3 dias seguidas? De carro é cansativo demais, imagino eu. Agora pensa a pé, debaixo de um sol escaldante. Nós fazemos caminhada, né, amor? 3 a 4 vezes por semana. 1 hora. A gente não fica exausto, não. Mas dá uma cansadinha. Ele corre. Aí ele fica ofegante. Mas 3 dias, irmãos, é só Deus mesmo para ter misericórdia, né? E aí, esse povo que estava lá e o rei mandou embora, caminharam por 3 dias. Quando eles chegaram em Ziclag, eles foram recebidos
com a cama quentinha, um banho, primeiro banho, o banho, a cama quentinha, né? O abraço da sua família. Foi assim? Não. Quando eles chegaram, nem em casa mais tinha, estava tudo queimado, forro, lençol, tudo queimado, tinha banheiro mais. A mulher não estava também em casa, sem mulher em casa é o caos, não é? Então, esses homens não tiveram tempo de descansar. Quando eles chegam lá, o que acontece? Eles vão chorar. Então, outro tipo de desgaste agora está ativado, que é o emocional. E, por vezes, o desgaste emocional, ele é tão pior quanto o físico. A pessoa fica inerte, ela não consegue se mover, ela está destruída por dentro. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Em Ziclag não há descanso. Não tem tempo para descansar, não. O tempo foi do choro. Eles choraram ali até que acabaram as forças. E aí, pior ainda, né? Já estava cansado e foi chorar até acabar o restinho da força que eles tinham lá. Então, recebeu a orientação de Deus, chegou cansado, chorou e recebeu a orientação de Deus. Porque Deus não falou assim, fica aí que eu vou lá buscar a sua família. Não, Deus falou assim, vai, persegue que vocês vão conseguir alcançar. E aí, pernas para que te quero. Os irmãos acham que eles foram andando lentamente, eles nem sabiam onde que estava o povo, já tinha tempo que tinha acontecido aquilo, a distância que estavam. Eles foram rapidamente, caminhando rapidamente, até encontrar sua família. E aí, durante o percurso, alguns começaram a fraquejar, tropeçar, outros começaram a ficar com as vistas turvas, cansaço, ele é cruel. O corpo físico, ele não é todo mundo que tem o mesmo porte atlético, consegue, né, ter a mesma passada, a mesma caminhada, não. E aí, alguns deles, quando chegaram no riacho de Besor, eles simplesmente desmaiaram. Chegaram naquele lugar, tinha sombra, tinha água fresquinha e tinha peixe, tudo assim, ao alcance das mãos, sem muito esforço. Para eles, aquele lugar estava excelente. E aí eles simplesmente ficaram por ali mesmo, porque eles estavam exaustos. Eu consigo entender. Vocês conseguem entender que era exaustão? Não era preguiça, não era falta de amor, era a família deles também que estava lá sendo levada por pessoas malvadas, perversas, sabe lá o que estava fazendo com as suas mulheres, com seus filhos. E eles estavam desesperados também, mas não tinha forças mais. E Davi demonstra misericórdia e honra a Deus, quando ele compreende que aqueles homens não podiam ir, eles tinham que ficar lá mesmo. Eles não tinham condição de ir. Se eles fossem, poderiam ir morrendo pelo caminho. E Davi usa de misericórdia, e dessa forma ele honra ao Senhor. Irmãos, nós não somos iguais. As lutas podem serem muito parecidas, semelhantes, mas cada um tem uma forma de lidar. E nós temos que respeitar cada um dos nossos irmãos em suas lutas, em suas dificuldades. Não tinha vencido a guerra ainda não, eles ainda estavam na batalha, mas já estavam tão cansados que não aguentavam se levantar. E aqui tem duas perspectivas que nós podemos analisar. A perspectiva de quem estava cansado. Quem aqui nunca passou por uma luta tão grande que não tinha forças nem para orar? Nós visitamos certa vez uma irmã no hospital que tinha acabado de ganhar neném. O bebê contraiu uma bactéria e os prognósticos eram os piores. Seu bebê não vai andar, seu bebê não vai... Ela estava arrasada. E ela falou assim conosco, eu não estou conseguindo orar. Eu ainda não falei com Deus, eu não consigo. E aí nós oramos com ela. Nós oramos com ela e lembramos para ela que o Deus dela é o grande eu sou, ainda continua, permanece, continua sendo o grande eu sou. Nas batalhas mais difíceis, ele continua sendo o grande eu sou. E nós temos que continuar amando, cuidando, ajudando o nosso irmão, que às vezes está mais fragilizado diante de uma luta.
Davi honrou a Deus quando ele fez isso. Eu penso que ele falou com aquele povo, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que ele falou, não, vocês fiquem aí, nós vamos trazer suas esposas e seus filhos. Pode ficar aí. Recupere as forças, recupere sua energia, porque nós vamos trazê-los para vocês. E tem a outra perspectiva de que é quem está de fora, porque quem está de fora tem o hábito de criticar quem está passando pela luta e está fragilizado. Às vezes nós somos severos demais com a nossa família. Moça, mas eu passei pela mesma luta, a mesma coisa, e fulano, essa frouxidão, desse jeito, é ou não é? Às vezes nós agimos assim. Nossa, mas essa pessoa não levanta, não. Tem tempo que está aí sofrendo pela mesma coisa. Cada um tem uma forma de lidar com a sua dor. E nosso dever é ajudar, é uns ajudar os outros. É um estar ajudando, levantando quem está fraco, né? Quem está forte tem que ajudar quem está fraco. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever. E é isso que Davi ensina aqui. Que nós devemos honrar a Deus, respeitando as fragilidades do outro, do próximo, assim como ele fez com aqueles 200 homens que ficaram ali. Então, quando o céu estiver de bronze para você, dá uma olhadinha aí ao seu redor. Olha o tanto de irmão que você pode pedir para orar por você. Será que alguém aqui ia negar uma oração, uma ajuda? Não, irmãos. Então fale, eu estou precisando, eu não tenho forças, eu não consigo. Certamente que alguém vai te ajudar, vai orar por você, vai estender a mão. Conte com seus irmãos, nós somos uma família, nós somos um só em Cristo Jesus. E Davi honrou ao Senhor, então não critique quem está na fragilidade, está cansado na dor. Ofereça ajuda, ofereça compreensão. Mas lembre-se, esse riacho não é lugar de morada. É só até você recobrar suas forças. Porque nós temos muitas batalhas ainda para enfrentar em o nome do Senhor Jesus. A terceira atitude de Davi que honrou ao Senhor foi quando, em meio ao seu problema, não omitiu a ajuda ao próximo. Em 1 Samuel 30, o 11 e o 12... diz assim: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi e sua comitiva está com pressa. Os irmãos concordam que estão com pressa? Já deixou os 200 lá, que não estava aguentando, fica aí e vamos correr. Eles estão com pressa. E aí, de repente, um homem lá, moribundo lá no chão. Ele poderia ir, ignorar, o meu problema é muito grande. Eu fazer igual aquele homem lá da parábola, né? Aqueles homens lá da parábola que olharam lá o necessitado na beira do caminho e ignoraram. Ele poderia fazer aquilo lá, porque era a família dele, era mais importante. Era a mulher, os filhos dele que estavam presos, né? E ele ia parar para... Nem conhecia a pessoa, mas ele parou. Ele parou, ele alimentou, ele deu água e ele esperou ele recobrar as forças. Olha que interessante. Porque ele poderia também falar assim, vou deixar aqui no cantinho, moço, estou deixando aqui comida para você, viu? Água, coma aí, mas eu não tenho tempo de ficar aqui com você não. Você come e aí resolve sua vida aí que eu tenho que resolver meu problema. Poderia ter feito isso, mas ele não faz. Ele espera aquele homem recobrar as suas forças. Ele esperou ver se o homem estava bem mesmo, ia viver. E aí o que a gente aprende com isso? A gente aprende que há recompensas para aquele que semeia o bem, pois a colheita é sempre maior do que a semente plantada. Sempre, sempre a sua colheita vai ser maior. E Davi, ele plantou ali uma sementinha que serviu de grande bênção para ele. Porque depois que aquele homem recuperou as forças, só depois que eles começaram a conversar. E aquele homem era providência de Deus para Davi. Já pensou se ele tivesse ignorado? Ia ficar procurando lá no deserto sem saber onde que estava a família. Mas aquele homem foi
a providência de Deus. Foi aquele homem que deu a instrução, ó, eu te levo lá onde que eles estão. Foi o meu Senhor me deixou aqui porque eu estava doente, mas você não vai me matar não, né? E não vai me entregar para ele não, porque senão ele me mata. Davi, não, vamos lá. E levou. Então aquele homem foi uma bênção também para Davi. E em Salmo 125:4 diz assim: Senhor, o Senhor trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Vale a pena fazer o bem. Vale a pena fazer o bem. Já aconteceu de você estar passando naquela prova, e chegar alguém te pedindo ajuda com um problema? Às vezes pior que o seu. E você pensa assim, Senhor, mas você não está vendo que minha situação está ruim aqui? Não, o Senhor está me mandando gente para eu ajudar? Como assim, Senhor? Ajude se você puder. Crie pontes para você mesmo. É plantando que se colhe. E se você planta bem, a sua colheita vai ser boa. Se a semente é boa, a colheita também é. Então, plante que você vai colher. Certa vez, na palavra de Deus, nós temos exemplos disso. Certa vez, uma viúva estava catando ali uns gravetos para fazer ali a sua última refeição. Era a última porque ela era pobre. E ela vivia do plantio, ela plantava. E aí, o que aconteceu? Não choveu. Ela plantou, mas não choveu, então não brotou, não floresceu, não deu. A plantação dela ficou perdida. E ela ali só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela falou assim, eu vou fazer aqui um bolo para mim, para o meu filho, e nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Porque não tem auxílio do governo. Não tem os pais, não tem parente aqui para eu ir lá pedir ajuda. Não tem perspectiva não, então o jeito é morrer mesmo. Então já estou conformada, vou morrer, eu e meu filho. Então era esse o plano dela. E aí, de repente, aparece um viajante e fala assim, ó, você podia me fazer uma comida para mim? Aí ela vai e explica tudo de novo. Não, você não está entendendo, moço, eu sou pobre. Eu só tenho um pouquinho aqui de farinha, um pouquinho de azeite. E fala tudo de novo, né? E ele diz assim, não, vai lá e faz para mim primeiro. Você faria? Deixaria de fazer para o seu filho? Ela fez. Foi lá e fez. E o final nós já conhecemos. Né? A farinha não faltou e o azeite também não. Ela foi abençoada por Elias. O nome do Senhor foi engrandecido naquela casa. Aquela mulher conheceu a Deus. Ela foi ricamente abençoada, porque no meio da dificuldade dela, ela abençoou outra pessoa que ela nem conhecia, ela nem sabia quem era, mas a recompensa. Se você estiver passando por um momento difícil, não se omita em ajudar quem te pedir ajuda, porque tem recompensa para você, em nome de Jesus. E a quarta e última lição que a gente tem é que Davi, ele honra a Deus quando creditou ao Senhor a vitória. No versículo 23 diz assim, Davi respondeu, não, meus irmãos, não faça isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e nos entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. 1 dia e meio de batalha. Lá está escrito lá, a palavra que nós lemos. 1 dia e meio de batalha. A luta foi sangrenta. A tropa de elite chegou ali batendo o terror. Aqueles homens, eles tinham passado a noite comemorando, né, que tinha conseguido grande vitória. E eles nunca imaginavam que Davi ia conseguir alcançá-los. Davi nem sabia onde que eles estavam, como que Davi ia encontrar. Eles estavam certos da vitória ali, conformados, bebiam, dançavam, estavam muito felizes. E Davi espera eles dormirem, de manhã cedinho começa a batalha. É claro que o número de soldados dos amalequitas era muito superior ao que estava com Davi. Só para ter uma ideia, o número de sobreviventes, que foram os que fugiram a camelo, eram 400, a mesma quantidade. Então, Davi lembra aqueles homens
de que quem tinha dado a vitória para eles era Deus. Eles chegaram ali, mataram aquele tanto de gente, né? Recuperaram todos os bens que haviam sido roubados, as esposas, aí a gente fica pensando, né? As esposas ali procurando seu marido e aí recebendo a notícia que ele tinha ficado lá no riacho, mas nós não temos nada a ver com isso, com essa contenda, é problema de marido e mulher. Eles resolveram lá, não foi, Dai? E aí a gente deixa isso quieto, né? Eu queria que o Washington tivesse ido lá me buscar. Tinha que ter forças para ir lá me buscar, mas tudo bem. Alguns não foram. E aí, enfim, a vitória foi completa, mulheres resgatadas, filhos resgatados, bens resgatados e ainda tinha os despojos ainda de guerra. Muita coisa dos amalequitas. Tudo ali resgatado, vitória total. Hora de voltar para casa. Tinha que passar por onde? Pelo riacho. Chegando lá, aqueles homens que tinham ficado já tinham recobrado as suas forças. Tanto que fala que eles levantaram e foram recepcionar Davi e os homens ali que chegaram, suas esposas, seus filhos, eles estavam já com as forças já renovadas. Se tivesse outra guerra, agora era a hora, porque já estava já todo mundo recuperado. E aí surge uma contenda, já pensou? Por uma vitória daquela, surge uma contenda. Os 400 que foram, alguns deles ali, falaram assim, não, o negócio é o seguinte, nós trouxemos suas mulheres, seus filhos, tá bom demais. Os despojos não, os despojos é só para nós que fomos lutar. Só para nós, é direito, pois quem foi que lutou? Fomos nós. Parece até justo, não parece, irmãos? Tá doido? Os outros ficaram lá, deitados lá, dormindo, descansando, recuperando as forças, nós não tem nada a ficar criticando, né? Recuperando as forças. E nós que lutamos, nós que fomos enfrentar aqueles homens, corremos risco de vida, eles poderiam falar isso. Só que tinha um detalhe muito importante que eles haviam esquecido. Eles esqueceram que a vitória estava garantida antes deles saírem de Ziklag. Deus já havia falado, vai, persegue, que vocês vão conseguir trazer todo mundo de volta, vocês vão libertar todos. E aí Davi fala assim, gente, para tudo, todo mundo sentar aqui, nós vamos ter uma conversa, vamos relembrar aqui. Não foi o braço nosso, não. Não foi nossa estratégia, não foi nossas armas, não foi a nossa força. Foi o Senhor que nos garantiu a vitória. Foi o Deus Todo-Poderoso que nos garantiu a vitória. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Como assim vocês estão brigando? Como que depois de uma vitória tão grande agora vocês vão ficar brigando por causa de despojo? Diante de uma vitória dessa? Davi coloca todo mundo no seu lugarzinho. Será se nós seríamos mais generosos se a gente acreditasse tudo que nós temos ao Senhor, irmãos? Porque a contenda acabou. E os despojos foram divididos igualmente. Aqueles homens entenderam que aquilo que eles tinham conquistado foi no braço forte do Senhor. Já estava garantido por Deus. A vitória veio do Senhor, veio de Deus, não foi deles. Então por que agora eles estavam querendo crédito para eles? Não, senhores, o crédito é de Deus, a vitória foi de Deus, foi o Senhor que deu a vitória. Aqueles homens lá pereceram porque o Senhor permitiu. Eles conseguiram reconquistar todos ali, conquistar todas as suas mulheres de volta ali, trazer tudo de volta pela mão forte e poderosa do nosso Deus. Não foi no braço deles. E Davi honra ao Senhor. Quando ele acredita, ele fala, ele aponta, não fomos nós, foi o nosso Deus. Se 400 tivesse ficado lá no riacho e só 200 tivesse ido, será que eles não seriam vitoriosos, não? Claro que seriam, pois Deus já tinha falado que a vitória já estava certa. Deus garantiria a vitória, foi no braço do Senhor. Se conseguirmos reconhecer que tudo que nós temos é o Senhor que nos dá, foi o Senhor que nos deu, nós conseguiremos ser mais generosos com os nossos irmãos, nós conseguiremos ser mais generosos com a igreja do Senhor, nós conseguiremos honrar a Deus com aquilo que nós temos também.
Em Romanos, no capítulo 11, 36, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. É tudo dele, tudo. É tudo dele. Tudo que você tem, você é de Deus. Tudo dele, tudo do Senhor. Em 2011, eu fiz o concurso da Secretaria de Educação de Estado. Eram 8 vagas. O cargo que eu queria, que eu almejava, tinha só 8 vagas. O Wallace tinha 2 anos. E aí eu tinha que esperar os momentos de sono dele para eu estudar. 2 anos é a fase de correr. Então, eu tinha que esperar ele dormir mesmo, para eu estudar. Porque ele acordou, acabou, é só menino. Né? E eu ainda trabalhava meio período, mas mesmo assim eu fui lá e fiz o concurso, estudei, segui o edital. E aí, quando foi ver lá o resultado, 54º lugar. Eu falei assim, Senhor, precisava ter sido tão ruim. Mas aí eu fiquei assim, aquele período, né, arrasada. Nossa, eu estudei tanto. Mas, ainda que eu não havia passado, eu não tinha sido efetivada no cargo, aquele concurso me favoreceu muito nos contratos que eu peguei, os contratos temporários nas escolas. Foi, assim, um tempo muito bom para mim. Então, eu consegui adquirir tempo de serviço, que é importantíssimo para quem está no Estado, né, precisando de trabalhar. É o que define aí quem pega e quem não pega a aula. E aí, eu fiquei usufruindo daquele nome na lista, o 54º lugar na lista para pegar aulas temporárias. Mas havia um ato do governo que estava sendo contestado na justiça já havia algum tempo, que era a efetivação de alguns professores e funcionários sem concurso. E isso é inconstitucional, não pode. E estava já lá no Supremo. Aqueles ministros lá abençoados daquela época foram que discutiram e decidiram que o ato era inconstitucional. Foi muito triste para todos aqueles professores que perderam seus cargos, já estavam assim estabilizados. Foi muito triste para eles. Mas para mim não. Porque o 54º lugar foi convocado para tomar posse no concurso. E hoje eu atuo na escola que eu tomei posse. Em 2011 eu fiz o concurso. Em 2016 eu tomei posse. 54º lugar. Praticamente impossível. 8 vagas? E aí as pessoas ficam falando assim, Nívia, mas você, né, você fez a graduação, você fez a inscrição do concurso, você estudou. Eu não estou dizendo que eu não deveria ter feito o que eu fiz, a minha parte, o que eu tinha que ter feito. Mas eu estou dizendo que o crédito é todinho de Deus, todinho. Foi Ele que me deu vida para ter condições de estudar e estar ali. Na semana do concurso, uma amiga minha adoeceu, não pôde fazer, Ele me deu saúde. Eu fui lá e fiz a prova com saúde. E aí foi Deus que me deu a orientação, foi Deus que mexeu lá e resolveu as questões, o que estava errado, Deus colocou no lugar, aqueles ministros lá do Supremo decidiram tudo, em tudo eu vejo a mão de Deus, tudo eu creio que foi o Senhor, o crédito é todinho do Senhor, todo de Deus. Eu não posso dizer fui eu, não foi você, a sua casa, a sua família, os seus bens, tudo que você tem, o seu emprego, tudo foi Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E para concluir, irmãos, talvez você não consultou a Deus ainda na prova que você está passando agora. Talvez você já fez de tudo, menos incluir Deus na sua batalha. Inclua.
honre a Deus. Honre a Deus e deixe as pessoas verem que você está honrando a Ele, você está apontando para Deus. As pessoas lá fora estão também sem esperança. Se elas conseguem ver que você tem esperança, elas vão buscar essa esperança também. E a nossa esperança é Deus. A nossa esperança é o Senhor dos Exércitos. Então faça como Davi, divulgue o Senhor, mostre para as pessoas que estão ao seu lado quem é o seu Deus, o que Ele é capaz de fazer, e aí o nome do Senhor será exaltado. Talvez você já criticou, alguém nas fraquezas, nas dificuldades. Deixe isso para trás. Da agora para frente, você vai ser aquela mão amiga para ajudar nos momentos difíceis. Faça como Davi, não julgue os 200 que ficaram lá no riacho. Ofereça a mão amiga, ajude o seu próximo, exerça a empatia. Talvez Deus tenha colocado pessoas em sua vida naquele momento cruel, difícil. Não negue a ajuda se você puder. Não nega não. Vai que essa pessoa que você está ajudando é a providência de Deus na sua vida. Faça como Davi. Honre a Deus. Ajude aquele que precisa. Mesmo que você esteja passando por uma luta grande. Faça isso em nome de Jesus. E por último, quando a luta acabar, quando a vitória chegar, na hora de comemorar, celebrar, acredita a Deus. Aponta para Ele, honre a Ele, adore a Ele, fala para os outros todos verem, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi o Senhor.